Eu me chamo Paulo Davi e você está no meu canal. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um joinha, divulgue essa mensagem, que é a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Estamos numa série de comentários sobre o Sermão do Monte, do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 6, Jesus nos mostra aquilo que deve existir na vida de todos aqueles que o seguem, de todos aqueles que um dia se entregaram a Ele, de todo cristão verdadeiro. A partir do versículo 7, do capítulo 7, até o versículo 14, Jesus nos mostra o como, né? Como ter tudo aquilo que Ele ensinou nas nossas vidas. Como aquilo que Ele nos ensinou pode fazer parte do nosso viver. Então, no domingo passado, nos 2 domingos passados, nós falamos que sem o Espírito de Cristo, sem o Espírito Santo, nós não temos como ter essas coisas na nossa vida. É o Espírito dele em nós, que vai colocando, que vai nos levando, que vai nos guiando e que vai nos transformando, né, e santificando a nossa vida, de tal forma que aquilo que ele ensinou possa fazer parte do nosso viver. E hoje nós vamos falar sobre a segunda coisa, né? Que na verdade não é uma outra coisa, mas é a mesma, que é o que nós podemos fazer, ou o que é que nós precisamos entender, como ter o que Jesus ensinou escrito nos nossos corações. Isso está em Mateus 7, no verso 13 e 14, presta atenção. Jesus está nos dizendo, depois dele dizer que nós deveríamos pedir, buscar, bater, e ele se referia a pedir, a buscar o Espírito Santo, para que Deus nos batize com o Espírito Santo, né? João batizava com água, mas Jesus batiza com o Espírito Santo. Então ele chega então e fala, no verso 13, entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Eu sempre, quando lia essa passagem, me chamava a atenção o fato de que quando Jesus disse para nós entrarmos pela porta estreita, e ele diz que muitos, né, entram pela porta larga e no caminho largo, mas são poucos os que encontram essa porta estreita, né? Ele fala que a porta é estreita, ele fala que o caminho é apertado, o caminho da vida eterna, o caminho o caminho com Cristo, o próprio andar com Cristo é um caminho apertado. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o caminho é ele, mas Jesus diz que é um caminho apertado. Jesus também fala que ele é a porta das ovelhas. E aqui ele diz que poucos encontram essa porta. Então, sempre me veio na minha mente o seguinte, por quê? Por que poucos a encontram, né? E já faz algum tempo que Deus tem trazido luz ao meu entendimento, pensando na minha própria experiência. Muitos poucos encontram essa porta, porque muitos poucos estão realmente buscando essa porta. Sim, as pessoas buscam portas, isso é fato. Todo ser humano, ele busca, né? Ele está numa busca constante. Há uma busca, um clamor do ser humano. Ele tenta preencher esse vazio, que é o vazio de Deus na vida dele, porque nós fomos feitos para andar com Deus, nós fomos feitos para viver uns aos outros como irmãos,
Nós fomos feitos para ter uma boa relação com a natureza que Deus criou, mas nós sabemos que o egoísmo humano, que é o pecado, nos alienou de Deus, nos alienou uns dos outros e faz com que nós destruamos a casa, nossa casa comum, que é o planeta. Esse é o quadro do mundo hoje. Nós estamos nos destruindo, nós estamos destruindo uns aos outros, nós estamos destruindo a natureza e nós ainda culpamos Deus muitas vezes. Nós que viramos as costas para Deus e fizemos de nós mesmos o nosso Deus, né? Nós que nos exaltamos no nosso egoísmo, isso é o pecado, nós nos encontramos nessa condição. E aí nós tentamos buscar uma saída, né? Esse foi o caminho dos filósofos, esse é o caminho daqueles que acreditam que a ciência, acreditavam pelo menos, que a ciência encontraria a porta para a humanidade. Então, que o ser humano está buscando uma porta, que o ser humano busca um caminho para a sua felicidade, isso é claro. Mas Jesus aqui diz que a porta que conduz à vida, poucos a encontram. Porque essa porta que conduz à vida, que é o próprio Senhor, o próprio Cristo, ela implica que em mudança de entendimento, ela implica em metanoia, ela implica numa outra perspectiva de vida. E essa perspectiva de vida nós encontramos justamente em Mateus 16, 24. Vamos ler. Mateus 16, 24. Olha o que Jesus diz. E aqui ele está se referindo a essa porta estreita, esse caminho apertado, e que muitos não estão buscando e por isso não o encontram. Verso 24, Mateus 16, 24 diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim. Era como se ele estivesse dizendo: se alguém quer entrar por mim, se alguém em mim quer entrar na porta, se alguém quer andar no meu caminho, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca de sua alma? Presta bem atenção, Jesus está falando justamente sobre aquela questão de que muitos que procuram uma porta, uma saída, que procuram um caminho, não encontram essa porta, porque não estão buscando essa porta. E por que eles não estão buscando? Porque eles não entenderam ainda a raiz do problema da humanidade, a raiz do problema de todo homem, a raiz do problema de todos nós, que é justamente nós mesmos. Né? O maior inimigo do homem é o próprio homem. O que está destruindo o mundo dos homens é o próprio homem. E por isso não tem como nós entrarmos pela porta que é Cristo, que é Jesus Cristo, se nós não renunciarmos a nós mesmos. Se nós não tivermos esse entendimento de que seguir com Jesus é não me seguir mais, é não seguir o homem, é não seguir o seu próprio conselho, a sua própria vontade. É tão interessante isso, porque isso é o que faz a diferença. Talvez seja por isso que existe a religião. A religião, ela apresenta um evangelho sem Cristo, um evangelho sem cruz, o evangelho onde você não precisa negar a si mesmo, um evangelho que hoje,
especialmente nos dias de hoje, tem ficado muito claro para quem está andando com o Senhor, que existe um evangelho que hoje, no meio teológico, né, é chamado de evangelho da prosperidade. Aquela ideia de que se eu entrar por essa porta, eu vou ganhar o mundo. Se eu entrar por essa porta, eu vou conseguir as riquezas, eu vou conseguir aquilo que alegra, que alimenta, que atende o meu egoísmo. Esse evangelho também hoje é chamado de evangelho do domínio. E há muitos que entendem, né? Quando pensam em Jesus, pensam num Jesus rei, pensa num Jesus que parece mais com Davi ou com Salomão, um Jesus que vai impor poder sobre o mundo. E isso me lembra aquela tentação de que Jesus sofreu no deserto, quando o diabo propôs para ele, né? Olha, se você prostrar e me adorar, dar-te-ei todos os reinos desse mundo. O diabo havia levado Jesus em espírito, né, a um lugar bem alto, e mostrado os reinos desse mundo, e dito para ele, olha, se você prostrar e adorar, você vai conquistar, eu vou te dar todo o reino desse mundo, todas as riquezas, todo o poder. E Jesus, obviamente, disse não ao diabo, né? Porque ele estava nos mostrando a porta, ele estava nos mostrando o caminho. E o caminho, a porta, é justamente a disposição de mudar o nosso entendimento, que a Bíblia chama de arrependimento, de mudança, onde nós pautamos a nossa vida agora em servir a Deus no próximo, em repartir o que nós temos com o nosso próximo, em cuidar do outro, em ver o outro como irmão, em ver a terra, o planeta, como a nossa casa comum. Esse é o caminho de justiça, né? Não o desejo de ser mais, mas o desejo de partilhar, que vem de um coração que negou a si mesmo, que vem de um coração que toma a cruz. A cruz, ela tem um significado. Ela não só representa a vida que Deus deu, que Jesus nos deu, o perdão que Deus nos revelou. A cruz não é apenas a revelação do amor de Deus e do perdão, mas a cruz também é um caminho. A cruz também é uma direção de vida. A cruz implica em morte ao homem egoísta que habita em nós. E esse homem egoísta precisa morrer, porque se ele não morrer, nós realmente, se nós não temos disposição de negar a nós mesmos, nós não entendemos ainda o que é entrar pela porta. A conversão verdadeira implica em que ele viva, que o Senhor Jesus vive em mim, que o seu Espírito Santo vive em mim, e que esse egoísta que tem dominado a nossa vida desde que nós entendemos por gente, ele precisa morrer, ele precisa sair do trono do nosso coração. Essa questão de quem reina no nosso coração, quem é que comanda a nossa vida, quem é que nos guia, é a diferença em entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado. Eu acho tão interessante porque entrar pela porta estreita é uma decisão do coração, é um propósito do coração, é uma atitude, é uma motivação, enquanto que o caminho estreito é a prática disso a todo dia. Por isso que em outra passagem Lucas fala, né? Negue-se a si mesmo, tome a cruz a cada dia, porque a cada dia nós vamos ter que dizer não ao homem egoísta que habita em nós e dizer sim à vontade de Deus. Isso é vida cristã. Então, muitos poucos encontram essa porta, porque muitos poucos estão à procura dela. Eles querem sim, lógico que eles querem a vida, lógico que eles querem a cura, lógico que eles querem as bênçãos de Deus, eles querem a proteção, o cuidado, eles querem todas essas coisas que Deus pode dar, mas eles não estão dispostos a negar a si mesmo
eles não estão dispostos a se converter, a mudar o seu entendimento, a mudar a sua atitude da vida, né? Eles querem, às vezes, e muitas vezes as pessoas buscam na religião a satisfação do seu ego, a satisfação da sua própria vontade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê entendimento, que Deus nos ajude a encontrar essa porta e a andar nesse caminho. Que Deus nos abençoe.